Olá pessoas, tudo bem? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. E a nossa live começa falando do interiorzão do Brasil. Pois é, nós vamos falar aqui um pouquinho sobre Goiás. Goiás que é um dos estados aí, ou o estado que tem a polícia mais eficiente, mais poderosa e talvez uma das mais assassinas do Brasil também. Isso posto, podemos lembrar as falas do Ronaldo Caiado, que é o governador daquele estado lá. É um problema para o estado. Infelizmente, para aquele estado é um problema. Para a gente, não. É motivo de tirar sarro mesmo, porque ele se acha acima do bem e do mal e ele quer ser presidente a qualquer custo. Inclusive, destituindo aí o Bolsonaro do líder da extrema-direita no país. O Ronaldo Caiado, que inclusive chegou a montar uma das instituições mais decadentes que possíveis, imagináveis, que chamava o DR. Lá nos anos 80 o Ronaldo Caiado tentou ser presidente também. A coisa mais importante disso foi aquela patada que o Lula deu nele no meio de um debate. Pois é. A UDR, que era a União Democrática Ruralista, eu nunca vi falar de ruralistas democráticos, mas a gente viu aí nesse golpismo aqui que tomou conta nos últimos anos no Brasil, quanto de ruralistas que são golpistas e vagabundos, que tomam nosso dinheiro, que sobrevivem a partir do que eles pegam do Estado. Exatamente isso que você ouviu. O agro não carrega o Brasil nas costas, ao contrário, nós carregamos o agro nas costas e o Ronaldo Caiado é um desses caras que manda nessa situação. Pois é, dito isso, vamos lá. Uma das coisas mais tenebrosas lá da região, ali do estado de Caiado, foi a morte do Fernando Escobar. Fernando Escobar não é um dos amigos do Pablo, não é parente do Pablo, não. Fernando Escobar era um marqueteiro que fez parte da campanha, se eu não me engano, do próprio Caiado. E parece que tem um primo do Caiado que manda e desmanda dentro da polícia e da Secretaria de Segurança, alguma coisa assim, chamado Cacai. Parece que o Cacai lá tem uns esquemas. Parece que o Cacai ofereceu 150 mil reais para o Fernando Escobar não entregar um esquema de corrupção profunda dentro da campanha lá do primo. Pois é, o Escobar não aceitou, devolveu o dinheiro e foi morto aí. Segundo a investigação, um coronel foi procurado pelo Cacai para poder dar fim lá no Escobar. E foi o coronel que recebeu essa incumbência, o policial que recebeu essa incumbência, que falou isso. Não foi uma coisa meio jogada assim, não. Pois é. Agora parece que descobriram por que a polícia lá do estado de Goiás é tão eficiente. Parece que eles andam apagando provas, assim o crime se resolve por si só, colocam lá no boletim, lá no final do inquérito que foi uma vingança, e pega qualquer pessoa ali, qualquer criança, qualquer adolescente e joga na mão dessa pessoa aí. A polícia de Goiás parece que está sendo super eficiente aqui, mandou apagar, a polícia civil apagou ali os dados do Caiado, e parece que eles esqueceram que tal qual o Mauro Cid, com o golpismo junto com o Bolsonaro, parece que eles esqueceram que essas coisas ficam registradas nos celulares e nos computadores. Pois é, olha que doido isso. O Caiado, pelo jeito, vai ter que rebolar para dizer por que ele não respondeu a um documento, principalmente, que o próprio Fernando Escobar mandou para o Caiado. Os contatos que ele tentou fazer com o Caiado, mostrando passo a passo o esquema que estava dentro da campanha. Pois é, o Fernando Escobar foi acusado depois por alguns desses aí que ofereceram a propina para ele e ele devolveu, de que ele queria um cargo no governo. Parece que não era isso, não. A gente pode até se encontrar aí lá na frente com essa possibilidade, mas por enquanto parece que não é isso, não. A família do Caiado, então, né, o Cacai ali, que é primo dele, parece que tem ali que responder algumas coisas. Talvez o próprio Caiado, a gente tem que esperar. Agora, veja, é uma polícia muito eficiente. Assim se resolve crimes nesse país. A nossa capacidade de gestão, de responder à criminalidade, é assim que funciona. Parece que o Caiado está certinho. Caminha no mesmo ritmo aqui de São Paulo, onde colocamos aqui uma tranqueira que se chama Tarcísio de Freitas. Pois é, parece que a extrema-direita tem bastante representantes reais. E nós vamos falar um pouquinho mais sobre eles, porque teve reunião com os sionistas aqui do Brasil para levar essas tranqueiras aí como se fossem os apoiados pelo sionismo no Brasil. Vamos ficar de olho aí que o bicho está pegando e vai piorar.
Outra coisa que aconteceu hoje, e aí, né, não, hoje, nesses últimos dias, a gente está falando de um monte de coisas que foram rolando, foram se enroscando, e uma delas é que os clubes militares, aquele clube de velhinhos, e não dos bons velhinhos normalmente, militares aí que estão na reserva já faz muito tempo, mas eles dão pitaco sobre tudo que acontece no Brasil. Esse pessoal dos clubes militares tem manias de acharem que estão no poder aí, aqui no Brasil. Eles esqueceram que a ditadura acabou, mas eles gostam de ficar ali criando golpismos e criando ali cobras lá dentro também, e assim por diante, apoiando os golpistas, é verdade. Os clubes militares, eles têm uma capacidade enorme de ser preenchido por gente que veio da ditadura e que acha que o Brasil tem que ser do jeito deles e não do jeito que nós precisamos que seja. Pois é, os 3 clubes militares, da Aeronáutica, da Marinha e um outro aí, o clube militar, que é do Exército normalmente, parece que resolveram mandar nota, porque esses militares vagabundos que estavam lá dentro do poder não representam as Forças Armadas. Opa, parece que sim, parece que tinha militar da Marinha, o comandante, que apoiou, que colocaria na rua os golpistas, os marinheiros, né, nadando no asfalto para poder proteger o golpista maior que estava no poder. Parece que os comandantes, os coronéis, os generais que foram presos e que estão uns 37 ali, 25 são do Exército, parece que estavam todos acompanhando o golpismo. E parece que a Aeronáutica só foi o único que pulou fora, mas que a gente sabe que o que tem de gente golpista lá também, no alto escalão, não está escrito. O fato do ex-comandante ter pulado fora, o Batista, não quer dizer que não tenha um monte lá dentro, não. Pois é. A tentativa dos clubes militares agora é se safar, dizer que eles são a moral, que eles são a ética no Brasil. E é mentira. Isso é mentira, porque não tem ética nem moral assim nas Forças Armadas. Senão a gente não teria tanta tentativa de golpe nos últimos 100 e poucos anos de país, né, desse país. Nós precisamos lembrar disso aqui. Os clubes militares, eles estão assustados porque é assim que a gente vê que vai definhando as instituições militares, né, desse país, eles estão com medo, porque assim eles podem perder todos os privilégios deles. O clube militar, que deve consumir aí milhões e milhões de reais, bilhões talvez por ano, a quantidade de gente que ganha acima de 30 mil reais sem fazer um único esforço, e suas famílias também, parece que é por isso que eles estão com medo. Agora eu quero saber como é que vai ser. Eles mandaram a nota, coitadinhos, eles tiveram que se esforçar para fazer um trabalho aí em conjunto, parece que repudiou que o jornalismo, né, que está sendo sensacionalista. Não é o fato desses jornalistas, e aí tem também alguns, logicamente, que não são lá muito confiáveis, mas não é o fato dos jornais terem trazido, as agências de notícia terem trazido os fatos que aconteceram no último governo. O problema aqui é que eles são sensacionalistas. Parece que os clubes militares não sabem o que é sensacionalista. Essas mesmas pessoas que ficam dormindo, coçando o saco, os bananas de pijama, o dia inteiro, e assistindo Datena, e assistindo Batz, e assistindo esses programas sensacionalistas e achando legal, eles acham que tudo é sensacionalismo, quando toca no esquema deles lá. Pois é, os clubes militares agora estão resolvendo assumir aí a defesa do golpista, ou dos golpistas, mas para isso eles estão primeiro se defendendo. E aí quer dizer o quê? Que eles vão dizer esse tipo de asneira aqui, que as Forças Armadas estão sendo caluniadas num esforço coordenado para prejudicar a imagem das Forças Armadas. E eu queria perguntar para eles, qual imagem é essa? Que imagem é essa que já não está prejudicada desde quando vocês apoiaram, entraram junto num barco furado com um vagabundo da pior espécie, bandido e sua família inteira, e vocês não falaram nada? Quando foi que vocês colocaram a boca no trombone para denunciar que aquele golpismo na frente dos quartéis não deveria acontecer? Quantos desses generais de pijama e bananas de pijama não têm seus familiares ou não estavam, inclusive, na frente dos quartéis? Gente, eu acho que tem coisas que a gente precisa ficar de olho para não cair nesses golpezinhos deles aqui. Os generais de pijama,
ou os bananas de pijama, como eu prefiro chamar, parece que estão aí agora querendo sair do esquema. Mas parece que o esquema já os engoliu. É só esperar para ver até onde vai essa situação. Opa, aqui nós precisamos lembrar que é uma coisa que fica cada vez mais cristalino nesse país. O general que foi preso, o Mário Fernandes, é uma das pessoas com a verve mais violentas que a gente pode encontrar. Inclusive, ele estava junto com outros também. Tem um outro general chamado Crisciulo, ou Criscoli, né? Roberto Criscoli, né? O Roberto Criscoli era também violentão. Opa, parece que ele, inclusive, é um desses caras que montou aí, junto com os italianos, aí que a gente nem sabe de onde vieram, a não ser que são italianos, parece que montou um grupo de mercenários para vender para aqui e para fora. Ele colocou, inclusive, parece que à disposição esses mercenários. Mercenários, inclusive, que foram treinados, tem até uma investigação e um inquérito contra ele, foram treinados em 2005 dentro dos campos do Exército, dentro das áreas do Exército, onde ele era o comandante. Pois é, o cara deu para gente da iniciativa privada, de mercenários privados, deu para ele o espaço dentro do Exército, os equipamentos do país, né? Os equipamentos aqui são os espaços, foram entregues para esses caras poderem treinar lá dentro. Aí fica fácil pra caramba criar uma empresa de mercenários. Você não precisa gastar dinheiro com aluguel de treinamento, você precisa só chamar os caras aí. Esses italianos parece que conseguiram convencer e recrutar muita gente aí, inclusive alguns militares, né? Alguns ex-militares. Pois é. O cara aqui falou que vai ser guerra civil agora ou depois. Esse tal de Roberto Criscoli, que é um generalzinho aí, né, um coronelzinho sei lá, de Pantanal, né, de esgoto. Pois é, esse cara aí, pelo jeito, ele tava louco para uma guerra civil. E ele, como treinador, como um cara que era gestor, que se tornou gestor de uma equipe de mercenários, ele precisava disso. A guerra civil aqui, que ele incentivou o Mário Fernandes, que é aquele que foi preso, aquele general preso, ele incentivou ele a falar e colocar em prática, junto com o Bolsonaro, esse esquema da guerra civil. E ele se pautava nessa questão da guerra civil porque tinha um monte de idiotas na frente dos quartéis e eles acharam, veja bem, que aqueles idiotas lá, aquelas velhinhas, como dizem, que ficavam orando pro pneu, parece que eles achavam que eles iam, presta atenção nisso, sair em defesa do Bolsonaro com armas. E a guerra civil estaria a partir dessa mobilização poderosíssima popular. O cara só esqueceu que aquelas pessoas ali sequer teriam coragem ou capacidade de lutar. Fora ali os militares que estavam envolvidos ali, fora os agentes das Forças Armadas que estavam lá dentro tentando incentivar e estimular o golpismo. Fora isso, a maioria que estava lá sequer sabe o que é uma arma. Fora o George Washington, que tentou montar uma bomba e não sabia, fora as armas que ele tinha levado dentro do carro dele, não tinha muita gente lá capacitada a isso. Tinha aquele empresário que chegou lá no carro de som, chamando os CACs para Brasília para poderem criar uma guerra. E parece que os CACs não ouviram eles. Segundo ele, tinha mais de 100 mil CACs no Brasil que teria disposição para fazer isso. O general aqui, Roberto Criscoli, parece que gostaria muito de ver esses CACs todos lá também, mas ninguém foi. Pois é. Outra coisa que esse cara falou aqui, que a guerra civil, que ele estava fomentando, que ele estava desesperado para perceber, essa é uma das problemáticas das nossas Forças Armadas. Eles nunca serviram para nada, nunca fizeram uma guerra, nunca participaram de nada, a não ser alguns que foram aqui para matar haitianos e para chacinar pessoas nas favelas brasileiras, mas fora isso, eles nunca participaram de uma ação real. E aí eles ficam loucos para ser heróis, tal qual Rambo, tal qual os amiguinhos que eles veem na televisão, viam, né? Aquele nosso amigo Chuck Norris, parece que eles acham que são os heróis da América Latina. Pois é, esse aqui queria ser o herói. E parece que ele não achava que democracia era bom. Ele mesmo falava que democrata é o caramba. Não tem mais 4 linhas, aquele papinho que o Bolsonaro falava sobre jogar dentro das 4 linhas
da Constituição, parece que ele falava que não tinha que esperar nada. Vamos tomar conta, e talvez esse cara aí, inclusive fosse um dos caras que entrasse ali naquela junta que tinha o Braga Neto, o Heleno e o Mário Fernandes como principais mandantes do esquema. Pois é, o general aqui, pelo jeito, Roberto, parece que pode também ter que responder isso na justiça. Eu espero vê-lo. Espero toda essa coragem quando estiver dentro da cadeia, na gradezinha, segurando e pedindo o almoço. Eu quero ver essa gente toda pagando, da mesma forma que ele acha que todo pobre preto tem que pagar. Mesmo sem cometer crime. Mas talvez eles acham que não precisem pagar porque eles se acham acima do bem e do mal. Chris Qualley parece que tem aí que responder agora, porque está aparecendo um monte de esquemas onde as falas deles estão lá, né? Eu acho que é muito importante lembrar disso aqui. Então vale a pena esperar um pouquinho mais. Eu gosto. Não gosto da espera, mas eu gosto de ver o resultado dessa espera depois, né? Só pra gente lembrar. Aqui a gente está falando do que a Polícia Federal já mostrou pra gente. Agora é só mesmo esperar o PGR colocar isso na ponta da caneta e sentar o pé e pedir aí a prisão dessa vagabundagem toda. Foram 37 pessoas já indiciadas e dessas 37 pode ser que algumas escapem, mas aí alguns provavelmente vão passar um pouquinho de tempo na cadeia. Eu acho que vale a pena ficar de olho. Gente, é bom pra caramba, né? Outra coisa aqui que aconteceu, e aí a gente não falou durante a semana por causa da correria, é isso aqui. Opa, parece que isso aqui está acontecendo, e não é só essas pessoas aqui, tem muito mais gente, parece que está pulando fora do Access. O Access, que é o Twitter, gente, prefiro chamar de Twitter, porque o Elon Musk não conseguiu encaixar esse negócio do X, não. Parece que o X quando você fala X, parece que é só um negócio de lanche, e não é. Não é o X, o Access que o Elon Musk trouxe para cá, parece que teve problema aí. Teve muito problema e vai ter muito problema. Olha que doido isso. O nosso amigo aqui, Elon Musk, está perdendo não só em termos de quantidade de usuários comuns como a gente, mas está perdendo pessoas que normalmente mantêm aquela plataforma lá lotada. Parece que o Stephen King, na semana passada, já pulou fora. A Balenciaga, que é uma rede de lojas de alto luxo, e o The Guardian, que já avisou, mas teve outro jornal também, que eu não me lembro agora qual foi o nome, mas teve também outras empresas pulando fora. Algumas das estrelas de Hollywood estão pulando fora. E tudo por quê? Porque é um ambiente tóxico. Parece que o Elon Musk transformou o Twitter, que já não era lá grande coisa, em um ambiente só de lama e sujeira, de maldade e estupidez. Pois é, eu ainda dei uma olhada nos últimos dias por lá, para poder ver notícias, algumas notícias em alguns canais de jornais, mas desse jeito aqui, do jeito que está ficando, está cada vez pior. E aí o Elon Musk parece que não vai ter dinheiro para pagar os empréstimos que ele tomou lá do Sheik Saudita, por exemplo, de 9 bilhões de dólares para poder comprar o X. Pois é, o Sheik, que já mandou ali atropelar um jornalista e esquartejá-lo, pode ser que faça a mesma coisa com o Elon Musk, se ele não pagar os 9 bilhões de dólares emprestados. Pois é, tem um monte de outros acionistas que entraram aí nesse golpe com o Elon Musk, esperando que desse resultado. O Elon Musk sabia que não queria nada com aquilo, a não ser transformar aquilo num grande megafone para falar as asneiras, as mentiras que a própria inteligência artificial, chamada Grok, do próprio XX Twitter, parece que já denunciou o próprio Elon Musk, agora na semana passada. O usuário estava sem fazer nada, perguntou: quem é que mais espalha desinformação no mundo? Aí a Grok falou: olha, é um tal de Elon Musk. O Elon Musk, que parece que agora tem que dar satisfação até mesmo para a sua inteligência. Não conseguiu esconder da inteligência artificial dele, ou do Twitter, XX, parece que não conseguiu esconder o tipo de gente que ele é e o tipo de gente que ele está cultivando lá dentro da situação. Eu acho que é muito importante lembrar isso, porque a gente tem uma coisa aqui bem específica. Elon Musk não passa de um vagabundo que queria um poderzinho e gastou 200 milhões de dólares da sua fortuna para poder chegar no poder junto com Trump. E aí parece que as coisas podem pegar feio para ele. O Elon Musk, que, como a gente sempre fala aqui, o capitalista real é aquele que tem o poder financeiro, mas tem
também poder político a partir daí, parece que está conseguindo consumar a sua ideia central de ser um capitalista da pior espécie. Pois é, Elon Musk agora tem dinheiro, ou patrimônio pelo menos, e tem também, olha só que doido, o poder político dado pelo Bolsonaro dos Estados Unidos, quer dizer, do Trump. Uma coisa que a gente não pode esquecer aqui é que o Trump, ele tem a sua personalidade extremamente explosiva, extremamente ignorante. A gente não entendeu até agora. O Steve Bannon achou que ia poder mandar e desmandar no governo e ele durou menos de 4 meses junto com o Trump. Talvez o Elon Musk vai experimentar também o jeitinho Trump de fazer as coisas, né? Acho que é importante lembrar disso aqui. O Sossô tá falando aqui, ó, essa é a linha que o Bolsonaro falava sempre de guerra civil, exatamente. Isso é uma das coisas que a gente viu que aquelas pessoas lá atrás, né, fazem muito isso aí, né? Falou, Ilza, seja bem-vindo. Nunca mais, eu espero que a gente aprenda com isso, viu? Exatamente, uma das coisas que o Elon Musk sabe fazer é confusão, ele adora isso. Opa, o Antônio Jerônimo, não adianta, presidente, vai ser presidente mesmo, mas aí a gente vai ter que escolher em qual dos presídios ele vai ser presidente, Antônio. Eu espero que seja na Papuda, pois a Papuda te espera. É verdade, William. O William falou, tudo parece pra você. Tem uma coisa que a gente aprende quando a gente vai ficando adulto e maduro, William, é ter bom senso. Por exemplo, se por acaso o cara não é meu amigo, eu não vi ele cometendo crime, eu só posso dizer que parece que ele cometeu segundo as informações. Meu advogado mandou eu falar isso, tá? Só pra você saber. Oi, Edna, seja bem-vindo. O William acha que aqui é um espaço para ele poder fazer um debate sobre expressões do português. Para aí. Aqui eu peguei lá no Estadão, não que eu gosto do Estadão para usar como fonte, porque lá virou também igualzinho o Twitter, X, um antro de safadezas e malandragens. Pois é, ali eles fazem malabarismo para tudo, e ao invés de colocar agora a cara do dono ali, o escrito do dono, eles contrataram um bando de idiota. Do Andreasa até os Kufer e alguns outros nem parece que debandado ali para poder fazer. O Guzzo, J.R. Guzzo, quem é que ouve e presta atenção nessas tranqueiras? Tal qual o Mário Sabino do Metrópolis, ninguém nem lê. Opa, talvez tenha alguns idiotas que leiam. Ou que talvez o Estadão esteja indo para a direção para concorrer diretamente com a Gazeta do Povo. É exatamente isso. Mas ele trouxe uma matéria hoje que vale a pena um comentáriozinho. O The Economist, né, que é uma das maiores mídias da direita e hoje no mundo, diz o seguinte: a toda poderosa Alemanha agora está desesperada. E a gente precisa falar da Alemanha, porque a Alemanha está vivendo de novo uma situação que pode levar o nazismo ao extremo lá de novo, ao poder. Tal qual aqui no Brasil, que eles aproveitam, a extrema-direita aproveita o desespero das pessoas, a situação complicada que foi criada aqui no Brasil depois do golpe contra Dilma, foi complicado depois da eleição da Dilma em 2014, o Aécio começou um golpismo que ele sabia onde ia dar, porque todo mundo sabe onde vai dar, o tipo de atitude que ele estava tomando. O questionamento do sistema, que ele já foi eleito governador várias vezes, senador, deputado agora, porque ninguém quer saber deles. Pois é, parece que o Aécio esqueceu que aquele golpismo lá em 2014, iniciado por ele no final da eleição, ia dar um golpe contra Dilma. Parece que foi bem combinado isso lá com a burguesia e com a extrema-direita brasileira, com a direita e a extrema-direita. O The Economist aqui está mostrando pra gente qual que é o final de uma sociedade que leva a esse ponto. Começou tudo aqui nos últimos 2 ou 3 anos, depois do início da guerra da Rússia com a Ucrânia. A Alemanha resolveu entrar no jogo dos Estados Unidos, está pagando caro. A Alemanha, França e a Grã-Bretanha, a Europa como um todo, que depende ali basicamente do gás mais barato da Rússia, parece que entrou no esquema. A Alemanha começou quando ele permitiu e talvez fez o jogo junto com os Estados Unidos e a CIA de explodir o Nord Stream 1 e 2. Pois é, Nord Stream, só para vocês lembrarem disso, é um gasoduto que levava o gás da Rússia para Europa. E parece que isso aí, na região da Alemanha ali, foi explodido pelos americanos.
pelos americanos. Tentaram jogar essa culpa onde? Nos russos. Os russos que tinham interesse de vender o gás deles, colocaram a culpa nos russos. Essa foi uma das coisas, inclusive, para poder colocar a OTAN na jogada, e parece que não deu certo. Os russos foram bem melhores do que eles nesse sentido. Olha que doido isso aqui. O Scholz, que é hoje o primeiro-ministro de lá, está numa situação bem complicada. Possivelmente não passa dos 15, 20% de voto na Alemanha. A Alemanha, que os nazistas já estão tomando as áreas mais no interior, a Turíngia, que ganharam agora um partido nazista, AfD, que é um dos partidos mais perversos lá da Alemanha, que quer destruir toda a possibilidade de entrada de pessoas que não sejam alemães lá dentro, e parece que vai se fechar para o mundo, se acontecer aí dos nazistas continuarem ganhando espaço. Parece que também está rolando os esquemas muito pesados aqui. A Alemanha começou a perder com a competitividade, principalmente depois da guerra da Rússia, quando eles resolveram entrar no jogo dos Estados Unidos. E aí depois vem a China. A Alemanha não se modernizou para competir com os equipamentos da China, com os materiais da China. E os Estados Unidos aí, que parece que tem feito um grande estrago na política europeia, e aí parece que a Alemanha está pagando por isso também. Algumas outras situações foram colocadas aqui na matéria, uma matéria bem longa, e eu sugiro que vocês olhem e vocês leiam, se possível, mas vale a pena lembrar que começa assim a volta do nazismo, a volta da extrema-direita para o poder. Nós destruímos, primeiro a Aécio começou destruindo um 2014 que teve o melhor ano em termos de empregabilidade no Brasil, com 6%, segundo algumas fontes, outras fontes chegam ali na faixa de 4,8% de desemprego. Eu estou falando isso só para a gente entender como a gente chegou muito mais perto do nazifascismo tomar conta daqui. A Alemanha está passando por isso e, pelo jeito, está pagando por isso. Está pagando por ter entrado na onda dos Estados Unidos, está pagando por não ter mantido a relação com a Rússia que eles tinham de comércio e de boa vizinhança, está pagando por mandar, inclusive, armas para a Ucrânia, está pagando por ter feito planos de explodir as pontes de ligação entre a Crimeia e a Rússia. Tudo isso aí parece que está fazendo parte desses esquemas. Em menos de 2 anos, aí, a Alemanha está definhando, está caindo. A Alemanha, que chegou aí em 2018, 2019, chegou a ser a 3ª economia do mundo. Esse não estava escutando errado, não. Foi a Alemanha, passou o Japão e se tornou a 3ª economia do mundo. Provavelmente a queda agora e a derrocada vai trazer de volta os nazistas, porque agora com o povo desesperado, ficando sem emprego agora aos poucos, mas vai aumentar. A Volkswagen, que pode começar a fechar suas fábricas, já estamos falando disso que já faz algum tempo, e pode demitir mais de 30 mil pessoas, e as outras grandes empresas também que estão em todo o mundo, pode começar a demitir pessoas por aí. Gente, a Alemanha parece que deixou acontecer a mesma criação de clima onde nasceu o nazismo, onde o Hitler se criou. E parece estar se criando outros Hitlers lá, com outros nomes, com outras carinhas, sem bigodinhos, mas aparecendo por lá. Isso é um dos pagamentos que a Alemanha está dando para seu povo e para si mesma. Agora a Alemanha talvez vai ter que buscar desenvolver formas diferentes de enfrentar tanto os outros concorrentes, a China, que comprava muito carro e agora está vendendo muito carro, fora todas as questões de tecnologia, que a China está muito mais adiantada que a Alemanha. O conservadorismo alemão permitiu que o alemão ficasse preso, apesar de ter sido um dos países mais inovadores durante os últimos 70, 80 anos. Mas, mesmo assim, a Alemanha parece que está com problemas sérios agora. Parece que nós passamos muito perto de chegar agora no fundo do poço, se o Bolsonaro tivesse também ganhado a eleição. E aí eu estou falando isso por quê? Porque ia ter golpe, ia ter gente sendo perseguida, ia ter corte de negócios com a China, ia ter um monte de abobrinha que eles iam fazer e ia deixar o povo desesperado. E aquela guerra civil plantada ali pelo Roberto Criscoli pode ser que acontecesse. Isso. Aqui no Brasil, a gente pode não ter o fato de sermos armados, militarmente armados, de uma forma socialmente, mas de qualquer forma
poderia ter acontecido um grande ataque às pessoas que pensavam diferente do governo. Os alemães talvez ainda não tenham isso acontecendo, mas pode em breve acontecer. A Alemanha, que nós já nos deu aí, talvez o regime mais perverso até hoje, estruturado, que deu a base para o sionismo, deu base para outros regimes aí pelo mundo afora, parece que vai voltar, e está voltando essa gente para o poder. Eu estou com medo pela Alemanha. Agora é só torcer muito, né? Então, fica de olho aqui que isso aqui é uma avaliação de economistas alemães, de economistas americanos, de economistas europeus em relação da vida na Alemanha, da história da Alemanha, tá, gente? Só para vocês saberem. E aqui parece que o Estadão, eu estava falando do Estadão, o Estadão é um caso à parte, é um caso de ódio gratuito a pessoas que lutam pelo país e não são capachos dos Estados Unidos. O Estadão aqui está mostrando pra gente uma coisa maravilhosa, a forma de fazer notícia, de fabricar manchetes que são contraditórias em si mesmo. Eu gosto de ver essa estupidez e tem gente que acredita e se quer ver esse tipo de coisa. Olha só. Ô Mário, seja bem-vindo, meu camarada. O desemprego, eu vou ler a notícia, eu quero que vocês pensem comigo se isso tem alguma coerência. Veja, o Lula, depois que entrou no poder, chegou no poder em 2023, ele diminuiu paulatinamente o desemprego, ou ajudou a diminuir o desemprego paulatinamente com investimentos, com busca de investimentos externos. O Lula que viajou pra caramba no primeiro ano dele agora, de governo, no terceiro governo dele, o Lula fez um monte de coisas que a gente precisa entender como é que funciona. Oi, Lúcia, seja bem-vinda, Lúcia. Aqui eu quero só lembrar, eu vou ler para vocês, eu quero que vocês vejam a inconstância, a incoerência, a incapacidade intelectual do pessoal que está tomando conta do Estadão. Desemprego deve ser o menor da história em 2024. Boa, essa é verdade, a gente sabe disso. Mas ele precisa colocar um mas. E não é só porque a economia está aquecida. Oi! O desemprego, ele só diminui com a economia aquecida, segundo o Estadão, não é só por isso não. Segundo o Estadão, o governo Lula não tem nenhuma, não existe dentro dessa equação. Segundo o Estadão, o Estado que não fez nada para poder garantir que esse desemprego caísse. O Estadão esqueceu também de várias situações que foram estruturadas para que o desemprego começasse a cair, começasse a descer. Parece que o Estadão esqueceu que nós temos o menor desemprego hoje desde 2012. Exatamente isso, no meio do governo da Dilma, nós tivemos já um desemprego bem característico dessa fase, nesse terceiro trimestre. O Estadão aqui tenta colocar uma coisa contrapondo a outra. Eu falo uma coisa legal, que eu sei que está acontecendo, que não tem como fingir, que não tem como fugir dela, e eu coloco uma outra frasezinha, que é sempre o mas. Mas não é por causa do governo, mas o governo está fazendo tudo errado, mas o governo está destruindo o país, mas tudo em mas, que o Estadão coloca é uma grande mentira, ou pelo menos é uma tentativa de fazer crer que o crescimento impulsionado pelo governo Lula não é culpa do Lula, não é questão do Lula, não é de responsabilidade do governo. Pois é, gente, é assim que funciona a extrema-direita na mídia. Eles têm vergonha de falar que só são extrema-direita, que querem destruir o governo, já que o Estadão também participou aí, bem perto da ditadura. Talvez eles não queiram só passar vergonha mais do que já passaram. Pois é. O problema todo aqui é que os números mostram pra gente. Quando o PIB aumenta, o desemprego cai. Parece que uma relação aí, sim. Se o PIB aumenta é porque a economia está aquecida, ou está aquecendo, então não tem como você pegar isso como lógica. Veja, o desemprego está caindo e a renda está aumentando. Isso também é uma coisa que está numa das outras manchetes que o Estadão colocou no mesmo balaio aí de informações contraditórias. Veja, o trabalhador hoje está ganhando melhor do que ganhou durante os últimos 4 anos do governo anterior. A renda desse trabalhador em 2023 subiu 11,37%, ou seja, passou bem da inflação, para além da inflação, ele está tendo ganho real. Ele começou a negociar. O problema aqui é que o Estadão precisa destruir qualquer possibilidade desse governo ter responsabilidade sobre isso também. Por quê? Porque assim fica fácil dizer que
a hora que começar a cair, a hora que o desemprego tiver que voltar a ficar um pouco mais forte, porque os empresários vão querer deixar de investir por conta do aumento dos salários, aí eles vão culpar o governo por isso também. Quer dizer, se por acaso está acontecendo uma coisa boa, tem um problema que o governo não tem nada a ver. Agora, quando começa a ficar ruim, que por causa da decisão dos grupos econômicos, da elite ou da burguesia do Brasil, aí sim é culpa do governo. Pois é, o Estadão, que é a boca de trombone ou microfone dado aí para a extrema-direita e para Faria Lima, parece que esqueceu que não tem só idiotas no Brasil. Os idiotas ainda estão vestindo verde e amarelo e dizendo que são bolsonaristas. Esses acreditam em qualquer merda contra esse governo. Mas é assim que funciona. A economia está aquecida, está aquecendo aos poucos nesses últimos quase 2 anos e parece que as pessoas estão ficando menos desempregadas. Os trabalhadores estão tendo mais facilidade de trocar com os seus empregadores as questões relacionadas principalmente aí a aumento de trabalho, né? Mas aumento de dinheiro também, aumento de salário. Isso é muito importante. O fato de ter mais gente nas empresas também permite que o trabalhador tenha mais voz, tenha mais força, e aí, consequentemente, ele não precisa ficar em empresas que estão pagando, só explorando ele ao extremo, e estão pagando os piores salários. Assim é que eles estão desesperados. O Estadão aqui está dizendo, o governo Lula não está fazendo o serviço dele, mas parece que a única coisa que o governo Lula tem feito é exatamente o que tem que ser feito no caso do trabalhador, né? Do trabalho, emprego e renda. Parece que está funcionando. Para o Estadão, não. Por isso que eles vão pressionar até tentar derrubar os governos que vierem agora, tanto o Lula quanto quem vier, se for mais à esquerda, porque precisa destruir a economia, como eles destruíram em 2014 até 2016, para poder garantir que as teses deles estão certas, as teses fabricadas, as teses montadas e estruturadas para poder destruir o país. Nosso país nunca vai à frente, porque a cada 30 anos, 30 e poucos anos, nós temos um golpe aí dado pela elite, pela burguesia, pelos militares vagabundos. Mas agora, o Estadão parece que está falando sozinho, parece que tem mais gente como eu e como algumas pessoas por aqui que estão falando o que é real. Pois é, eu acho que é importante a gente lembrar disso aqui. A Nízia está falando que o Estadão e a Folha apoiaram a ditadura e deveriam viver bem longe daqui. Eu também acho que sim, bem longe daqui, viu, Nízia? Eram apoiadores e ganharam muitos espaços por conta disso, né? É bom a gente lembrar disso. Opa, Ronaldo, o evangelista chegou de novo aqui, vai evangelizar quem hoje, Ronaldo? Prega aqui e senta. O Reinaldo falou, vocês da esquerda insistem em negar a realidade, é impressionante. Pois é, Ronaldo, qual que é a realidade? Conta aqui pra gente. Qual é a realidade paralela, na verdade, que você vive? Ou você anda só no Brasil Paralelos, olhando aquelas babaquices e acredita em tudo? Eu tenho certeza, isso foi uma pergunta retórica, tá? A Anísia falando que os Faria Limes ficam enlouquecendo com a ascensão do povo no governo. Exatamente, Anísia. A gente precisa tomar cuidado para que nossos jovens, os trabalhadores não caiam mais nessa onda. Infelizmente, nós ficamos tão despreparados em preparar a cabeça do trabalhador para uma possível retomada do poder mais popular, que o trabalhador pode acabar fazendo igual fez, indo para as ruas para destruir o governo que estava dando certo. Não podemos esquecer que em 2012 foi o menor desemprego no terceiro semestre, mas no ano de 2014 foi o menor desemprego que a gente tinha na série histórica, até hoje, no governo da Dilma. E a partir da hora que começou a campanha, é que nós vimos a destruição da economia brasileira. A gente não pode esquecer disso não, e precisamos lembrar isso para os trabalhadores que estão no mercado ainda, né? Faz parte de nossa missão fazer isso. Alertar e trazer as pessoas para cá. Eu queria só mudar o assunto aqui um pouquinho, porque Zelensky diz que aguarda uma proposta de Trump para o fim da guerra contra a Rússia. Isso aqui, essa manchete por si só mostra a estupidez que os pobres dos ucranianos caíram. Babaquices tremendas que os caras fazem. O Zelensky, que não passa de um palhaço lá Danilo Gentili, parece que resolveu realmente ganhar o prêmio de estúpido do século. Pois é, o Trump agora é o cara que vai resolver a guerra da Ucrânia e da Rússia? Sim, parece que é o que pensa Zelensky. Esquecemos então, quando você faz uma fala dessa aqui,
de dizer que o Zelensky aqui só assumiu a culpa, só colocou a carapuça, que a gente já falou várias vezes aqui, que quem banca aquela guerra é os Estados Unidos. Quem mandou o Zelensky, tirou deles a paz, os acordos de paz lá no primeiro mês, foi os Estados Unidos. Quem quer essa guerra é só os Estados Unidos. A Rússia não quer essa guerra, o povo ucraniano não quer essa guerra, o povo russo que dentro da Ucrânia não quer essa guerra, mas o Zelensky não consegue mais abrir mão, depois de tanto dinheiro enfiado no nariz dele e assim por diante. O nariz dele aqui é só uma anotação. De qualquer forma, tanto dinheiro enfiado, goela abaixo dele e roubado lá com a corrupção ucraniana, que parece que é uma das maiores do mundo, apesar das pessoas acharem que é o Brasil que é o problema. Pois é, o Trump tá agora com a dinamite na mão, né? Com uma bomba na mão. Por quê? Porque agora o Zelensky está dizendo que são os americanos que mandam na situação. São os americanos que garantem essa situação. São os americanos que mantêm os soldados e a população ucraniana na miséria e na morte agora. O Zelensky aqui assumiu claramente que não tem nenhum poder sobre essa situação. Parece que só está controlando agora o número de mortos, já que não tem tantos soldados para mandar mais. Parece que o Zelensky, apesar de ter conseguido aquela invasão em Kursk, que alguns analistas aí internacionais dizem que foi porque tinha muitos soldados mercenários ali, americanos, britânicos e franceses, que conseguiram fazer aquela invasão em Kursk, aquela incursão, parece que tem mais coisas que estão rolando por aí. Pois é. O Zelensky aqui deixa claro pra gente que não é capaz de gerir um país, e principalmente um país que entrou num conflito que não tinha como ganhar. O Zelensky que deixou aí, que vivia na choradeira, vive na choradeira, tudo ele tenta culpar os outros. Agora ele está querendo culpar inclusive o governo brasileiro de que ele tem uma posição fraca, mas eu não entendi o que ele quis dizer com isso, porque nós não estamos em guerra com ninguém. A posição forte deveria ser dele, como governo, que deveria ter acabado com essa guerra no primeiro mês, quando o Boris Johnson mandou ele ficar quieto e voltar para a sala de negociação e dizer que não ia fazer o acordo, se os generais russos e os generais ucranianos já estavam caminhando para o fim da guerra, lá no primeiro mês da guerra. Pois é, o Boris Johnson, pau mandado aí do Biden, foi lá e acabou com a historinha, mandou o Zelensky colocar o rabinho no meio das pernas e continuar matando ucranianos, vendo seu povo morrer. Zelensky é um idiota completo, a gente sabe disso, tem falado isso desde o primeiro dia, mas o povo ucraniano colocou e deixou essa tranqueira lá. Aí, eu não sei se a gente pode dizer que também é culpa deles, mas é responsabilidade deles. Eles podiam ter tirado na base da porrada esse tipo de lixo de lá, mas tá aí. Depois de perder boa parte do seu exército e a sua população hoje, idosos até, pessoas com certa idade, depois de 55, 60 anos de idade, então podem estar sendo convocados para lá, porque os jovens morreram muitos. O exército, que normalmente conta com a força, a mão de obra jovem, parece que está ficando definhada lá na Ucrânia. Pessoas doentes, mulheres, que aí tem várias reportagens aí dos veículos internacionais mostrando psicólogas, professores, sendo treinadas para poder reagir caso tenha que ir para frente de batalha. Parece que está acontecendo lá na Ucrânia. Parece que se ele tivesse aceitado a proposta da Rússia lá no primeiro mês, teria economizado muita gente, muitas vidas aí para não deixar de falar do capitalismo, né? Que eu não falei das flores, muito dinheiro também para a Ucrânia. A Ucrânia agora deve ter dívidas com os Estados Unidos e com a Europa que talvez sejam impagáveis pelos próximos 300 anos aí, né? Só para a gente lembrar. O Arlindo está falando aqui que o Bolsonaro é o grande adestrador jumento. Pois é. E o pior de tudo, Arlindo, é que parece que não adestrou só os movimentos, as ações, principalmente manietou essa gente em seus sentimentos, né? Isso que é o problema, por isso que tanto ódio foi colocado. Diz, está falando que o Zelensky se ferrou, o Trump não se interessa em gastar dinheiro com ele, exatamente nisso, eu estou falando isso, a gente não confia no Trump, não dá para confiar no Trump, mas uma das coisas que a gente pode pegar da personalidade do Trump é que o Trump é um vendedor, um desses vendedores picaretas, que vende qualquer coisa, consórcio, pomadinha de mentira na Praça da Sé, é o Trump. Ele vende qualquer coisa, o importante é ele vender. Não importa se aquilo as pessoas vão gostar dele ou não, ele quer ter uma vantagem o tempo todo. E a vantagem normalmente é pessoal. E o Trump está jogando com isso de novo aqui, né?
Ou vocês acham que o Trump está preocupado com não colocar, por exemplo, colocar gente boa com ele lá? Ele quer que alguém que traga os esquemas para ele, né? O Zelensky, infelizmente, se ferrou. Ô Rindo, seja bem-vindo. Rindo muitos de bolsonarista. Exatamente. Eu acho que Israel vai ser o provocador aí de uma guerra mais profunda no mundo. Mas a Ucrânia não, a Ucrânia ninguém está ligando para a Ucrânia mais. Você pode ver que mesmo as mídias que tentaram fazer uma comoção mundial para poder destruir a imagem do Putin, da Rússia, pelo jeito as mídias ficaram quietas pra caramba. Em Israel pode ser que não seja assim, pode ser que eles apostem bastante na destruição do povo palestino ainda lá, e a mídia está gostando disso, né? Porque dá manchete. Aqui eu queria lembrar que, para aquele amiguinho que sempre diz aquelas palavrinhas maravilhosas, extremistas, neoliberais, e não sabe nem o que é isso. Pois é, privatiza que dá certo, privatiza que melhora. Pois é, privatizou uma linha de trem ou uma rede de linhas aqui para Via Mobilidade, parece que é o segundo em menos de 2 meses que pega fogo. As paradas constantes, os atrasos constantes da Via Mobilidade parece que já não era o suficiente. Agora está começando a pegar fogo. Pegar fogo feio, porque foi um pânico generalizado na primeira vez e um pânico horrível agora. As pessoas vendo os trens pegando fogo, o vagão pegando fogo. Pois é, a quantidade de acidentes que podem acontecer ainda daqui para frente nunca aconteceu, né? Que aconteceu até agora, mas que pode acontecer daqui para frente, nunca aconteceu quando era a CPTM que coordenava, que mandava nessa linha. O Tarcísio está querendo colocar mais linhas na mão dessa gente. O Tarcísio está louco para ver o circo pegar fogo. Não, quer dizer, as linhas de trem pegar fogo, e ele está apostando muito nisso. O Tarcísio, que sabe o que não tem capacidade nenhuma de gerir um país, um estado, ele quer gerir o país, mas ele não está conseguindo fazer isso de uma forma coerente, só pensa em entregar o que ele prometeu para a burguesia paulistana ou paulista. Ele prometeu entregar praticamente tudo do Estado, ou seja, acabar com a possibilidade do Estado gerir. Está vendo agora que depois de ter entregado, vai entregar mais linhas, as escolas ele está entregando, e assim por diante, afundando a educação, por exemplo, enterrando a educação literalmente, porque agora quem vai gerir construção e gestão patrimonial das escolas é uma empresa que trabalha com cemitério, ou seja, pelo menos eles aprenderam a enterrar as coisas, né? Pois é, parece que é isso que o Tarcísio está promovendo aqui. E aí parece que ele vai promover muito mais fogo no parquinho, quer dizer, nos trenzinhos daqui para frente. Parece que o Tarcísio gosta dessa bagunça, dessa coisa de jogar álcool e tacar fogo e sair correndo. Parece que o Tarcísio é um desses moleques vagabundos que a gente não entende de onde vem a perversidade. Pois é, parece que o Tarcísio aprendeu lá com aqueles moleques na década de 90 que ateavam fogo nas pessoas moradoras de ruas, inclusive um indígena lá em Brasília. Parece que o Tarcísio gosta disso, gosta de atacar fogo e aterrorizar as pessoas. Veja, o fogo aqui nesse trem, né, da linha 9, que é a linha Esmeralda, ali em Santa Mário, pode ter causado um grande tumulto para as pessoas, mas também causa grande segurança hoje em andar nesse trem. Volto a dizer, em menos de 2 meses, ou menos de 1 mês e meio, é o segundo incêndio nos vagões dessa companhia, e parece que pode ir piorando, né? O que nós não podemos esquecer é que a privatização, ela tira do Estado um determinado serviço e coloca na mão privada, mas não garante o que o Estado tem que garantir. Por mais que a gente falar, na década de 90 era ruim, mas se você pegar a CPTM, os trens da CPTM, você não vai ver esse tipo de acidente. Os trens que o Tarcísio quer entregar para a iniciativa privada, depois de gastar nosso dinheiro para construir, depois de colocar nosso dinheiro para manter, aí ele vai pagar bem mais caro para o cara fazer o mesmo que a gente faz pelo Estado. Eu acho meio esquisito. O que acontece normalmente nesses casos aqui é a demissão em massa de trabalhadores, a demissão e a precarização do trabalho dessas pessoas dentro dessas companhias. Vai acontecer com a Sabesp, acontecer com a Enel, a gente sabe por quê, que nós estamos tendo tanto problema com a Enel, foram mais de 12 mil pessoas mandadas embora depois que a Enel assumiu aqui, e ao invés de manter aquele quadro que estava dentro do Estado que garantia. Além da demissão em massa
das pessoas pela Enel e pelas empresas quando são privatizadas, ou por quem privatiza, né? Por quem compra as empresas ou ganha sua concessão, além da demissão em massa, existe uma precarização de quem fica, ou seja, eles vão terceirizando para pessoas que nunca trabalharam naquela área, e isso aconteceu principalmente na Enel, eu vi isso várias vezes, eu tinha alunos que trabalhavam para terceirizadas da Enel e para a Enel, ganhando um salário muito menor do que se ganhava antes, e consequentemente tem que trabalhar muito mais sem poder ganhar hora extra, né? Então isso é uma das coisas mais perversas no mundo do trabalho, e o Tarcísio sabe fazer muito bem isso, está fazendo e vai continuar fazendo. Pegar fogo agora talvez não tenha tido vítimas, mas isso não quer dizer que não vai ter em algum outro momento que acontecer de uma forma muito mais radical, né? Por enquanto tem pegado em alguns dos vagões, não está sendo generalizado, mas isso pode mudar, e é meu medo que as pessoas comecem a pagar com suas vidas, com sua saúde, para andar nos trens do Tarcísio da Via Mobilidade, só para a gente lembrar aqui, né? Outra coisa aqui que parece que uma das promotoras que chegou a ser desembargadora, que trabalhou bastante com crime organizado, a Ivana David, está falando aqui sobre como é que o crime organizado sobrevive. E a gente sabe disso. A família que tinha lá as relações com a milícia no Rio de Janeiro, trouxe para cá, para o estado de São Paulo, um governador que pode ser também parte desse esquema aí. Parece que nós já estamos aqui montando milícia já faz um tempo. Aquela milícia do centro de São Paulo, ali da Cracolândia, aquela milícia do interior, aquela milícia do batalhão que teve 54 presos, todos são milícias, todos são milicianos, e a gente não fala sobre isso quando é aqui em São Paulo. A gente só fala de miliciano quando é no Rio de Janeiro. Mas nós temos nossas milícias aqui, e são as perversas e talvez as mais perversas possíveis. Essa desembargadora aqui está dizendo que sem o braço do Estado, não dá para o crime organizado existir, e ela está certíssima nisso. Sem o Estado, o capitalismo não existiria, sem o Estado, crime organizado não existiria. E do que ela está falando? Principalmente da morte daquele rapaz do que foi o traidor aí do PCC, e a quantidade de policiais envolvidos nisso. Tinha 13 policiais que foram afastados, e todos eles ou faziam segurança, ou parece que tinha algum esquema ali de interesse. Pois é, o Estado estava no meio dessa situação. O Estado está no meio quando o cara manda um salve pelo celular, porque o Estado deixa entrar os celulares. Não é o Estado como estrutura de governo, mas a estrutura de governo permite esse tipo de coisa. Enquanto a gente não começar a limpar de trabalhadores vagabundos ou de prestadores de serviço para o crime organizado as cadeias, as ruas, a polícia e as polícias, né? A gente vai ter problema. Não podemos esquecer que o cara que morreu lá no aeroporto de Guarulhos denunciou 2 departamentos, talvez os departamentos mais importantes, inclusive, das polícias aqui, o DHPP e o DHPC, alguma coisa assim. São 2 departamentos importantíssimos que estão ligados ali à questão dos crimes contra a vida e das questões relacionadas principalmente contra o tráfico. Parece que 2 delegados foram denunciados e outros policiais. Um delegado e um investigador que cobraram 40 milhões para livrar a cara do traidor do PCC. E parece que tem muito mais do que isso. Essas coisinhas, só que eu estou dizendo, tem muito mais. Vocês não fazem ideia da quantidade de esquemas que tem por aí, né? Não é à toa que lá no Rio de Janeiro, o cara que estava organizando e está preso agora, era um delegado da Polícia Civil e foi chefe da polícia no Rio de Janeiro, que mandou e participou do assassinato da Marielle. Aqui em São Paulo não é muito diferente, não. No Brasil inteiro, na verdade, tá, gente? Não é só aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, não. No Brasil inteiro. O que nós precisamos entender aqui é que isso o crime organizado que faz a gente sofrer, que faz a gente ter medo, ele só existe porque o Estado colabora. A estrutura do Estado colabora. E eu não estou dizendo que o Estado colabora porque vai lá e paga para o crime organizado, mas coloca à disposição gente que não vale nada para o crime organizado usar. São os trabalhadores, muitas vezes, do Estado, precarizados, os seus horários extensos e salários mais baixos, que vão ficar disponíveis para isso. Uma das coisas que nós discutimos muito na época que o Exército vieram lá os soldados vieram lá do Haiti e tentaram colocar aquele esquema para subir o morro, a gente sempre discutiu isso. Como é que esse Exército vai viver mandando garotos pretos, garotos pobres,
para subir um morro para matar os próprios amigos, os próprios parceirinhos, os próprios companheiros de escolas dele. Como é que você vai colocar num local onde a pobreza deveria ter sido dirimida, diminuída com a força do Estado, pessoas que são pobres também, que vê o sofrimento, e se isso aí não ia virar uma grande bola de neve de corrupção? Pois é por isso que as Forças Armadas não podem ser usadas como polícia desse jeito. Para poder fazer esse tipo de coisa, você teria que ter garantias muito fortes de que essas pessoas não se envolveriam. Nós vimos agora com o golpismo aqui no Brasil, a quantidade de militares envolvidos com a lixeira. Pois é, talvez seja a mesma coisa nas polícias com a questão do crime organizado. É só para a gente não esquecer disso. O bicho está pegando e o crime organizado está aí batendo na porta. Essa desembargadora, ela só está dizendo que é realidade, né? Que não tem crime organizado sem a mão do Estado, sem o braço do Estado, sem o braço repressor do Estado ajudando esse tipo de coisa. O braço repressor do Estado que são as polícias e as instituições policiais do Estado. Só para a gente lembrar que também existem políticos ligados direto ao crime organizado, que o crime organizado PCC garantiu, inclusive, que colocou várias pessoas para serem vereadores nessa última campanha. Já tem deputados ligados? Tem. Já tem vereadores ligados? Tem. Já tem gente que foi prefeito aqui na Grande São Paulo? Tem! E a gente parece que finge que não. Tá na hora da gente acordar, porque a fala dela é para acordar as pessoas mesmo, tá? Para acordar a gente sobre o que está acontecendo nesse paizinho e nesse estado aqui, principalmente. Só para a gente lembrar disso aqui. Aqui eu queria lembrar que nós tivemos um discurso maravilhoso do nosso líder máximo da extrema-direita portuguesa. O André Ventura, que tem um partido que conquistou 12 cadeiras no parlamento português. O parlamento português, que tinha uma resistência ali a extremismo de direita, parece que caiu. Caiu um pouquinho essa resistência e eles conseguiram eleger, parece que 12 ou um pouco mais, de deputados lá em Portugal. E esses 12 deputados parece que dão uma força enorme para o André Ventura, o líder da extrema-direita em Portugal. Aquele está sendo chamado de direita, mas é mentira. Ele é um extremista de direita, tal qual os Hitlerzinhos de Portugal, né? Ele lá literalmente não é um bigodinho, mas é o bigodão que manda lá. Parece que o líder da extrema-direita portuguesa falou que vai prender o Lula se ele for eu sou o primeiro-ministro de Portugal um dia. Eu acho que a autoestima dessa gente, eu queria ter um décimo dessa autoestima. Eu acho que é importante que a gente não esquecer disso, que a autoestima dessa gente mantém essa gente do jeito que ela é. Mantém essa gente com um passo pesado e com a mão pesada na cabeça dos outros. Essa gente moralmente se acha mais importante e melhor que os outros. Essa gente que acha que é capaz de fazer qualquer coisa e ficar tudo bem para eles. Por isso que os golpistas aqui no Brasil acharam que estava tudo bem. Vamos tentar dar um golpe. Vamos ficar 60 dias imaginando, escrevendo, imprimindo lá no Planalto, na sala do Bolsonaro, e tudo bem. Parece que o André Ventura também acha que é isso. Ele acha que é só ele ser premier que ele pode, se ele encontrar o Lula na rua, prende ali para mim. É assim que funciona na cabeça dessa besta. Mas acontece que funciona na cabeça de todas as bestas de extrema-direita, essa mesma ideia é idiota. E a gente precisa lembrar para eles que eles só são um bando de idiotas que não sabem sequer como é que funciona a política e sequer como funciona a lei. E a gente precisa lembrar muito isso. Uma das coisas aqui que a gente não pode deixar passar é que o André Ventura, ele também conseguiu conquistar, inclusive, gente, brasileirinhos daqui. Brasileiros negros que estão lá em Portugal, foram eleitos por um partido que pede a extradição, que pede a deportação de imigrantes. E o cara acha que está certo. Aquela senhorinha que passou aí em vários jornais, virou meme, inclusive, brasileira, que pedia que votava no Chega lá, porque para ela eles estavam certos, tinha que expulsar as pessoas que não eram daquele país, e o país era deles, eles têm que fazer o que quiser. Pois seria talvez a primeira a ser deportada lá de Portugal. Essa gente que vai para a extrema-direita, ela só vai mesmo porque não tem capacidade intelectual ou cognitiva para discernir as coisas que podem ser ruins para eles. E eu fico preocupado.
o André Ventura está achando que um dia, sendo premier, ele pode ser o policial do futuro, o policial do mundo. Eu vou mandar prender quem eu quero. É um idiota completo, falando idiotices completas para idiotas completos que ouvem também. Só para a gente deixar claro como é que está sendo gestada a extrema-direita em Portugal. Opa, aqui é só pra gente lembrar que tinha... essa aqui eu gostei muito, eu ri. Eu ri porque não tem como não rir, né? O Tomás aqui tá falando que o crime organizado está em todos os locais da sociedade. Verdade, viu, Tomás? E a gente precisa tomar cuidado com isso. Porque, queira ou não, o problema, onde não deveria estar de verdade, era dentro das polícias. E, infelizmente, tá. E tá feio o negócio, né? Aqui o general Mário Fernandes, aquele general que era violento, era o mais radical, segundo o Cid, segundo os relatos dos outros generais, dos outros coronéis, era o mais radical, era o que, segundo os seus planejamentos, ele ia ficar o terceiro no comando no Brasil, depois que chutassem o Bolsonaro para fora. Parece que o general Mário Fernandes tinha mais coisas aqui pra gente, para oferecer pra gente. O general criou um roteirinho de 3 ou 4 páginas para os deputados, e a gente pode pegar o roteirinho, na reportagem mostra, que é exatamente o que os babacas de extrema-direita, os Nicolas, os Zelenskis, os Belinskis, né? Os Belinskis e os Edermauros, essas tranqueiras aí, os Felicianos, os Brunini, todos eles seguiam esse roteirinho desse cara aqui. Durante todo o ano passado, e esse ano também, a gente viu as mesmas ideias estapafúrdias, idiotizadas que eles colocavam. Ele chamava de ideias forças, ou seja, as ideias forças seriam as ideias que seriam batidas até desgastar o governo, desgastar a CPMI, que aqui era justamente para que eles usassem esse tipo de coisa lá. Os parlamentares podiam explorar essas ideias e fazendo o governo sentir-se cada vez mais pressionado, o STF cada vez mais diminuído, né? E o ministro Alexandre de Moraes sendo pressionado junto com a PF, a ponto de poder ser pedido o seu impeachment, que foi o que eles tentaram aí nos últimos tempos. Pois é, parece que tudo isso não deu nada certo, e eu fiquei com pena deles, muita pena. Imagina você passar noites e noites em claro, escrevendo na sua maquininha de escrever, treque, e no dia de colocar em prática o negócio, ninguém colocou em prática. O general Mário Fernandes, sendo o mais radical e talvez o mais perigoso dos militares que entraram no governo Bolsonaro, forçou a barra, batia de frente, colocava, impunha para o Bolsonaro que ele tinha que tomar decisão, mas o Bolsonaro, como todo bom covarde, ficou sendo só covarde. Golpista e covarde. O golpismo veio a partir da cabeça dele, segundo o advogado do Cid. Quem pensou tudo isso, quem organizou tudo isso foi o Bolsonaro. Parece que o Bolsonaro deixou de lado esse golpismo por medo e pulou fora e foi para os Estados Unidos, talvez com medo de ser morto pela própria trupe dele, pelos próprios generais dele. Essa gente que lá em 2018, os Kid Pretos reunidos ali no jantar, dizia, ligando para o Bolsonaro, falando, e aí, tudo bem com você, presidente? Nós vamos ganhar essa história. E logo depois que desliga o telefone, eles olham para os outros e falam assim, esse está na nossa mão. Se ele ganhar, nós vamos mandar nesse país. Os militares que tentaram fazer isso, essas tranqueiras que nós pagamos caríssimo para essa gente fazer nada, não serve para nada, na maioria deles, né? Não são todos, mas na boa parte deles, essa gente queria destruir o país de todas as formas possíveis e imagináveis, tentando criar uma comoção, inclusive, como diria o Roberto Criscuoli, que é um outro coronel, dizendo que tinha que ter uma guerra civil. Ou seja, a quantidade de sangue de brasileiros não é o problema para esse tipo de gente. A quantidade de mortes de brasileiros, uns contra os outros, que eles iam fazer essa jogada, não era importante para eles. Não podemos esquecer uma coisa aqui que ela é básica no Exército Brasileiro, nas Forças Armadas Brasileiras, mas principalmente no Exército. Veja, o Exército Brasileiro nunca lutou para defender o país, nunca. Sempre lutou para fazer com que o cidadão brasileiro fosse submetido ao que eles queriam, aos desmandos da burguesia, aos desmandos dos empresários, aos desmandos dos poderosos no Brasil. O Exército Brasileiro nunca enfrentou inimigo externo, ele transformou o povo brasileiro em inimigo interno. E aí que é o problema. O nosso exército não serve para nada de verdade, no fundo do fundo.
na realidade. Né? Apesar de termos que precisar talvez da instituição, não serve para nada. As Forças Armadas, de forma geral, não servem para nada no Brasil, nunca atuaram de forma real, nunca bloquearam um ataque, nunca tiveram que se impor para poder mostrar para algum outro povo que queria invadir a gente aqui que não poderia. O pouco que eles poderiam fazer, por exemplo, que era o controle das fronteiras, eles não fazem. É tanto que nós temos aqui, infelizmente, a quantidade enorme de tráfico. Aí você tem uma quantidade enorme de armas que são vendidas de lá de fora para cá, entrando pelas nossas fronteiras à torta e à direito, principalmente ali pela Amazônia. Na Amazônia, onde eles deveriam atuar por causa do tamanho e do tamanho da fronteira, lá foi onde brotou e mais apareceram a quantidade enorme de novas facções inclusive internacionais, que estão lá na Amazônia. A gente falou aqui no início do ano passado, no meio do ano passado, que são 22 facções, onde tinha 2 lá antes do governo Bolsonaro. Ou seja, o governo Bolsonaro realmente fez algumas coisas crescerem no Brasil. Uma delas foi o ódio de um brasileirinho ignorantizado pelos outros, mas o ódio e as facções criminosas também estavam caminhando junto, porque o Bolsonaro, pelo jeito, foi que estimulou isso aí. Vale a pena dar uma pensada nessa situação que a gente vivenciou nos últimos 4 anos do governo anterior, para entender por que nós chegamos nesse ponto e se nós vamos deixar isso continuar acontecendo. Daqui a 2 anos tem eleição de novo. Vai passar e muita gente vai esquecer disso. E aí parece que o general aqui não queria que ninguém esquecesse. Fez até uma colinha pro Nicolas, pro Brunini, pro Bilinski e pros outros vagabundos por aí. Pois é, era eles que vociferavam esse tipo de coisa, mas nem escrito por eles era escrito por um general que mandou eles fazendo as coisas do jeito que ele queria que fosse feita. Parece que nenhum carinha de direita ou extrema-direita, na verdade, aqui do Brasil, tem capacidade de escrever seus próprios discursos. Era um general de 4 estrelas, de 2 estrelas talvez, que ficava atrás da mesa com o pé na mão. Parece que ele que escrevia tudo, né? Pois é. Exatamente, Nízia. É isso que é uma das coisas que eu falo aqui desde sempre. O Exército Brasileiro nunca precisou atuar de forma nenhuma para proteger o povo brasileiro, mas sempre atuou para destruir o povo brasileiro, para destruir pessoas que são do próprio país dele, né? Então não é à toa que na ditadura nós tivemos tanta gente morta nas mãos do Exército, não é à toa que se perseguiu tanta gente em relação à tentativa de mudar o Brasil, não deixar cair na mão da extrema-direita, não deixar ficar na mão dos empresários da ditadura militar, cívico-militar, empresarial que teve aqui, né? Só para a gente lembrar disso. Ô Fábio, seja bem-vindo, meu amigo. Então vale muito a pena lembrar que as coisas aconteceram, estavam acontecendo de uma forma perigosíssima aqui pra gente. Aqui eu queria falar um pouquinho do que está acontecendo lá no Oriente Médio. Eu sempre faço isso, de trazer essas notícias do que acontece lá. Se eu faço live toda noite eu vou trazer, para nunca esquecermos o genocídio que está acontecendo na faixa de Gaza e a tentativa dos sionistas tomarem o Oriente Médio só para eles. É isso que vocês estão ouvindo. Existe, inclusive, falas aí dos ministros de Netanyahu falando que eles vão tomando aos poucos mesmo e aí eles têm direito de fazer isso. O povo que é o povo iluminado lá do Oriente Médio parece que acha que realmente eles foram escolhidos, eles que podem fazer qualquer coisa, porque tem idiotas, inclusive no Brasil, que acreditam nisso, né? Fica muito impressionante esse tipo de coisa. Obrigado, Fábio, seja bem-vindo, meu camarada. O Hezbollah anunciou então que disparou hoje em torno de 180, né? 180 mísseis, né? Segundo o Israel foi 180 mísseis, algumas pessoas estão falando que pode ter sido até 250 projéteis de forma geral, drones e mísseis para dentro do Estado de Israel. Alguns deles foram abatidos, boa parte deles foram abatidos, mas teve outros que caíram em Tel Aviv, né? Na própria capital, que agora está ficando mais arriscado para eles, e a gente falou sobre isso lá no início de novembro do ano passado, quando Israel começou a escalar de uma forma extremamente doentia essa situação e continuou matando crianças inocentes e mulheres lá. Pois é, lá em Gaza. E a gente falou que isso ia dar, né? Vai dar merda, vai. A gente falou. E outra coisa que é quando ele começou a atacar o Líbano, a Síria e começou a atacar o Egito, né? Também nessa situação. Isso ficou bem cristalino pra gente, bem claro pra gente, que ia piorar.
ia ficar ruim para Israel controlar a situação, principalmente a hora que os Estados Unidos ou cansasse ou não tivesse mais como mandar dinheiro para eles. Pois é, o problema todo aqui é que os Estados Unidos continua bancando, mesmo com a fome do povo americano, mesmo com a falta de saúde do povo americano, eles continuam bancando os sionistas, perversos, assassinos, genocidas naquela região. Pois é, o Hezbollah parece que mandou uma saraivada de mísseis e muitos deles caíram dentro de Israel, no sul, no norte e dentro de Tel Aviv. Pode ser que o Hezbollah comece a fazer mais coisas, porque o cessar-fogo que eles estão dizendo que estão abertos a fazer, parece que Netanyahu não quer liberar, não quer participar, e assim por diante. E é assim que Netanyahu também tem se mantido no poder. Saída do Netanyahu do poder lá em Israel pode levar pesadamente o Estado de Israel a colocá-lo na cadeia. A justiça israelense, que ele está tentando, inclusive, tomar o poder da justiça em cima da Suprema Corte lá de Israel, ele está tentando tomar esse poder já faz 2 ou 3 anos, inclusive, antes dessa situação se tornar insustentável com o ataque do Hamas, ele estava enfrentando todos os dias, muitas vezes, pelo menos uma vez por semana, grandes manifestações para tirar ele do poder, contra a jogada dele de tomar o poder do judiciário na mão dele. E é disso que o Netanyahu tem medo. O Netanyahu está numa situação tão complicada que se ele sair no dia, talvez no dia seguinte ele já seja preso. Eu nem estou falando do TPI, estou falando dos próprios israelenses, se a justiça israelense funcionar. Ele conseguiu cooptar muita gente já em todos os poderes, colocou na maioria dos poderes lá do Estado sionista, colocou gente extremamente parecida com ele. Belalel, Smotrich, o próprio Itamar Ben-Gvir e vários outros colonos que eles acolhem, perigosos, assassinos, incentivadores do ódio, eles colocaram isso bastante dentro do poder. Esse tipo de gente é o que tem destruído o mundo, mas essa gente acha que eles estão certos com isso tudo. Mas pode ser que Netanyahu não passe um dia fora da cadeia assim que ele sair de lá. A quantidade de crimes, a quantidade de corrupção, a quantidade de processos que podem aparecer em relação a isso, inclusive o processo mais pesado que ele vai enfrentar, que ele talvez não possa mais sair de Israel, a não ser para ir para os Estados Unidos por conta do TPI. Ele, condenado agora, já tem uma ordem de prisão do TPI, tal qual o Putin, todo mundo bate a palma. O Netanyahu finge, e ele sabe que não tem nada de antissemita nessa situação, ele joga com isso. O Netanyahu esqueceu que o TPI é mais inteligente que ele, pelo jeito sim. O TPI que leva em consideração o antissemitismo em relação aos povos semitas, não em relação ao povo israelense, que também é semita. Exatamente. Os judeus, os israelenses, os semitas, os árabes, né, são povos semitas. Não é só os judeus que são. E aí, quando um idiota como esse tenta colocar antissemitismo como uma base para as decisões de qualquer lugar, de qualquer pessoa que possa colocá-los na cadeia, só parece que não está mais colando esse tipo de coisa. O antissemitismo era usado o tempo todo para poder destruir qualquer inimigo de um sionista, e continuou sendo usado. Mas parece que não está colando mais. As pessoas estão acordando, o antissemitismo não é visto do jeito que eles querem que seja, e parece que eles estão perdendo o poder do uso da palavra antissemita. A gente aqui não permite o antissemitismo na nossa live, nós não somos antissemita, mas nós somos extremamente antisionistas. Sim, o sionismo, que é um regime extremamente perigoso, muito perto do nazismo, se não igual ao nazismo, racista e supremacista, a gente precisa tomar cuidado. Não existe um povo no mundo que é um povo escolhido, iluminado. E a gente precisa entender isso. Nem os americanos que tomaram isso lá com a babaquice do Destino Manifesto deles, nem o povo de Israel com essa ideia de ser o povo escolhido de Deus. Até porque o povo escolhido de qual Deus? Porque, se a gente for parar para ver, o judaísmo é o que tem de menor no mundo em termos de religião. Se o Deus dele é o único, então tem alguma coisa errada com todos os outros habitantes do mundo, que não conseguem ver o Deus dele como verdadeiro. É só para a gente lembrar disso aqui. Então, é bom ficar de olho. O povo judeu não é um povo territorial, a gente precisa lembrar disso aqui também. O povo judeu é uma etnia religiosa, eles estão espalhados pelo mundo inteiro e são judeus. Então, se eles nasceram na Europa, eles são europeus, não judeus, do ponto de vista territorial. Eles podem ser judeus pela escolha religiosa que eles fizeram. Fora isso,
Não tem nada de iluminado, não tem nada de bonitinho nessa situação como eles fazem crer, né? Fala, Grace, seja bem-vinda. Então, aqui o Hezbollah está mandando recados direto. Essas mísseis aí estouraram pra caramba lá dentro do território israelense, e isso está sendo um perigo hoje, agora, mais ainda, a população está sentindo na pele, né? Alguns vídeos que eu vi do povo, de algumas pessoas israelenses filmando a entrada dos mísseis, mas eles só filmam também os mísseis que são abatidos pelo sistema aéreo, né? Aí a gente não vê o que realmente acontece. Uma das coisas que a gente pode esquecer aqui também é que teve várias pessoas que ficaram feridas nesse ataque. E isso é um problema que o próprio povo de Israel vai ter que enfrentar daqui para frente por causa do seu mandante lá, seu governo, só para lembrar. E aqui, falando um pouquinho sobre Brasil e sionistas aqui no Brasil, a Confederação e o Lautenberg parece que agora estão abandonando. Essa mesma CONIB que mandou representantes para poder tentar sacanear o governo Lula no início de 2023, essa mesma CONIB que andava de braços dados e abraçados com o bolsonarismo, tudo isso aqui a gente precisa entender. A Confederação Israelita, a CONIB, ela é um antro ali de pessoas que tentam trazer e manter uma relação ali com o Brasil, logicamente, né, do povo israelense com o brasileiro, mas ao mesmo tempo eles tentaram infligir a gente aqui ao Brasil o que eles pensam. O chanceler, representado aqui pelo o embaixador, né, o Daniel, que eu não lembro o nome dele agora mais, ele tentou impor ao Brasil uma tomada de decisão que o Brasil não tem que escutar. Por isso que eles tentaram de todas as formas destruir a imagem do Lula, em persona não grata, aquelas babaquices lá que ninguém liga, porque parece que trocentas pessoas viraram pessoas não gratas, personas não gratas lá em Israel. Não vale nada, não serve para nada ser pessoa não grata no Israel. Ninguém liga, ninguém no mundo inteiro liga. E aí parece que morreu essa babaquice aí. Lula nem olhou para isso, nem deu atenção para isso. E essa gente da CONIB é importante que a gente não esqueça que eles são perigosíssimos, são supremacistas, são pessoas que levaram, inclusive, dentro das suas instituições aqui, religiosas e educacionais, o Bolsonaro para fazer discursos lá antes de ser eleito. A CONIB nunca se preocupou que o cara falou vamos metralhar a petralhada, sendo que eles são representantes aqui de um povo que, segundo eles mesmos dizem, são um povo que sofreu o Holocausto. Eu não estou dizendo que os judeus não sofreram o Holocausto. Estou falando que os israelenses, que não são os judeus que sofreram o Holocausto, mas os israelenses, eles dizem que eles sabem que os seus ascendentes sofreram muito com o supremacismo, com esses regimes perigosos que o sionismo também é. Pois é, a Confederação Israelita ignorou então agora e apontou ali para onde eles vão seguir. Ou seja, continuam seguindo a extrema-direita. Os caras que tiveram os seus antepassados mortos pela extrema-direita alemã continuam cometendo erros nas escolhas para onde vão. O Lautenberg, que é o cara aqui que hoje manda na CONIB, né, parece que está com problemas sérios. Parece que continua aplaudindo o erro e mantendo o erro à frente deles. Não podemos esquecer aqui que o Lautenberg está levando aqui o Tarcísio Caiado e o Cláudio Castro. Cláudio Castro, que pode ser preso a qualquer momento, pode perder o seu mandato. O Tarcísio, que é um cara que estimulou a violência policial extrema aqui, de ter aumentado 80% a violência policial no Brasil, né? Mas aí o pessoal da CONIB, os sionistas, não ligam, como eles são um povo escolhido, só está atacando negros que foram atacados também por Hitler, né? Só estão atacando pessoas do país, do Brasil. Enquanto não tiver pessoas sendo atacadas da comunidade israelense, aí eles não ligam. Mas é uma coisa que a gente também falou e sempre fala quando a gente lê a história. Talvez lá na Alemanha, na década de 20 e 30, eles também não se preocupassem quando as pessoas que sofreram com o Holocausto não se preocuparam quando o Hitler começou a matar pretos, a matar pessoas com deficiências, a matar ciganos e estimular isso aí até chegar neles. Como diria aquele poema que dizem que do Brecht, primeiro eles vieram, arrancaram minhas flores, na segunda vez que vieram pegaram meu vizinho, na terceira vez levaram o pessoal da minha rua e agora eles estão me levando e não tem ninguém para me ajudar. Pois é, pode ser que essa seja a repetição da história
que infelizmente a CONIB está participando de novo desse tipo de coisa, né? Eu acho que é importante lembrar nessas questões aqui. Então aqui era o Bolsonaro em 2018, agora são os mesmos bolsonaristas que estão sendo apoiados pela CONIB. A CONIB que devia ter aprendido com a história deles mesmos, né? Vale a pena ficar de olho nessas coisas, gente. A Grace falou que o ser humano não aprende mesmo, Grace. A gente vê, eu estou cada vez mais decepcionado com tudo isso, com história, com a informação na palma da mão, Grace, e mesmo assim parece que as pessoas não aprenderam nada e não querem aprender, né? Isso que é importante aqui. E a medíocre de todo lado mesmo. E esse é o que tem feito, inclusive, a manutenção e mantido, né? Essa gente aí viva, né? Então acho que é importante. A Lúcia falou que pensa que a maioria dos que provocam guerra são psicopatas. Às vezes eu também penso, viu, Lúcia? Os caras que buscam uma guerra, né, ou deixam uma provocação virar uma guerra, eu também penso que sim, né? E aqui é só para a gente não esquecer, eu volto a dizer sempre, nós estamos falando desde o início dessa situação, mas a gente fala isso dos sionistas, desde quando eles plantaram dentro do Estado palestino, um enclave roubando terra de palestinos, expulsando quase 1 milhão de palestinos de suas casas, suas terras, e tudo bem, porque os Estados Unidos que bancou isso, né? Os britânicos e os americanos bancaram isso. E de lá para cá é só terror colocado, imposto para os grupos étnicos ao redor de Israel. Aqui foi na Síria. A Síria teve 36 pessoas mortas ali, agora no dia 20, e eles foram mortos por ataques feitos por Israel, né? Então a gente não pode deixar de ver que enquanto Israel tiver o poder dos Estados Unidos por trás, o respaldo dos Estados Unidos, enquanto Israel estiver ali e não for segurado, se ele não for restrito pela comunidade internacional, eles vão continuar achando que podem fazer qualquer coisa, destruir qualquer pessoa, e qualquer grupo, e qualquer país. Eles já destruíram boa parte do sul do Líbano, tá? Tão desertificado, tão destruído quanto o Gaza tá. O Líbano está ficando numa situação que daqui a pouco vai estar aparecendo a faixa de Gaza e ninguém vai fazer nada para variar. Os palestinos, que não tem nada a ver com o Hamas, que são os palestinos que moram na Cisjordânia, também estão sendo atacados desde o início, mortos à torta e à direito pelo exército, pelos batalhões assassinos de lá, mas também pelos colonos assassinos de lá. Então vale muito a pena a gente ficar de olho nisso aqui. A Síria, então, não tem nada a ver com essa situação até então, mas eles vão sempre falar que o problema é que a Síria tem uma relação com o Irã, o Egito tem uma relação com o Irã, o Líbano tem uma relação com o Irã, todo mundo que o Israel tentar destruir naquela região, eles vão contar essa babaquice de que tudo tem relação com o Irã. E eles se acham os xerifes para poder conter o Irã, porque os Estados Unidos talvez tenham até perdido essa situação, né? Perdido esse controle, porque os Estados Unidos não tem ali uma base, talvez, ou as bases não sejam suficientes para conter o exército iraniano, e aí eles ficam colocando Israel para provocar, e aí eles colocam um monte de esquadras, os americanos, lá nos mares naquela região para poder garantir que Israel possa fazer qualquer sandice e qualquer mortandade que eles quiserem. Tá aí. O ataque agora foi na Síria. Se a Síria não se movimentou até agora para não entrar numa guerra, pode ser que a Síria tenha que se movimentar, porque Israel vai continuar matando pessoas lá, julgando que aquelas pessoas e falando que aquelas pessoas são envolvidas com o Irã. Isso é ridículo, né? Então é importante a gente pensar nisso. O pessoal de Israel que não tem condições nenhuma, talvez, de suportar uma guerra contra um país ali mais forte, como o Irã, por exemplo, eles só se mantêm porque os Estados Unidos bancam eles de todas as formas, de todos os custos. Foram mais de 100 bilhões de dólares enviados nesses últimos anos e pouco para lá, para poder matar crianças e mulheres. É assim que funciona a cabeça dos sionistas, dos idiotas que o aplaudem, né? Então, fica de olho nisso aqui, porque não está mais dentro da faixa de Gaza, não é mais o Hamas, agora é o Hezbollah e está destruindo o Líbano da mesma forma, com armas e bombas dos Estados Unidos, e ao mesmo tempo está indo para os outros países já também, provocando que ali as pessoas reajam, né? E vale a pena ficar de olho nisso aí. Então, Grace, as pessoas não aprendem com o sofrimento deles mesmos, do próprio povo, né?
Exatamente, eu acho que isso é importantíssimo, que eles não... E assim, tem muita gente consciente de Israel, pessoas que seguem o judaísmo ainda lá em Israel de verdade, né, que estão ali baseando sua vida na Torá, e mesmo assim essas pessoas não conseguem entender a parte deles lá que são sionistas, né? A gente fala que tem sionista, tem até sionista que diz que é de esquerda, mas como é que alguém que sionista, que é já pela própria natureza do regime, né, do sistema que ele se diz fazer parte, é supremacista, ou seja, ele acha que é um povo melhor que os outros. Então já não dá para ser de esquerda assim, porque a esquerda, a princípio, pensa nessa questão de que nós todos, como humanos, somos iguais. É disso que se trata, essa mentira contada aí pela política israelense também, né? Aqui é só para a gente lembrar que na semana passada o lixo humano que garante que Israel continue fazendo o que faz, o lixo de país que garante que o mundo seja um problema, o lixo de país que garante que nós estejamos o tempo todo preocupados com as questões relacionadas a sociedades como a de Israel, como a Ucrânia, mas também principalmente com o meio ambiente, com a destruição do meio ambiente, com a questão do futuro da Terra, tá aí. Os Estados Unidos também continuam fazendo as mesmas merdas que eles sempre fizeram. Aqui eles vetaram, depois de 14 dos 15 membros do Conselho de Segurança votarem a favor, eles foram lá e vetaram a solução, né, a resolução sobre o cessar-fogo, que estava sendo proposto lá também. Essa não é a primeira vez, deve ser a quinta ou sexta vez que os Estados Unidos coloca empecilhos para o cessar-fogo em Gaza. Ou seja, eles querem que Israel continue matando pessoas, crianças e mulheres sem nenhum problema para eles. Apesar que não dá para achar que para os americanos seria um problema matar crianças e mulheres, porque eles mataram crianças e mulheres com napalm, com agente laranja, que até hoje permite doenças congênitas até hoje, lá no Vietnã. Eles não tiveram nenhuma capacidade de ter um olhar humano sobre as pessoas que estavam lá quando eles jogaram agente laranja, que deixou sequelas durante 2 ou 3 gerações que estão sofrendo até hoje com doenças terríveis lá no Vietnã. O problema todo dos Estados Unidos é justamente isso. Eles não valem nada, os americanos, principalmente quem manda nos americanos, não serve para nada e vive o mundo como se eles pudessem fazer qualquer coisa, que todo mundo fosse, ou seja, o quintal deles. É assim que os americanos veem o mundo. E por isso que eles acham que a gente estúpida que eles colocam lá, por exemplo, no Oriente Médio, como os israelenses, para poder matar pessoas a mando deles, está tudo bem. Eu acho que é importantíssimo lembrar disso aqui. Os Estados Unidos, então, colocou de novo, enquanto todo mundo, praticamente todo mundo está contra Israel e a forma que eles estão destruindo a vida das pessoas lá, os americanos estão aplaudindo. O governo americano, como eu sempre digo, Biden, que é um lixo, do pior dos lixos que a gente pode imaginar, continua aplaudindo e garantindo que essa gente continue matando pessoas, crianças inocentes e mulheres que não tem nada a ver, e homens inocentes também. A quantidade de pessoas mortas por Israel já passou de 45 mil pessoas mortas em menos de 1 ano e meio, e essas pessoas, 70% são crianças e mulheres, 17 mil crianças. E aí, quando vem um idiota como o Gilberto aqui Ortiz falando essas merdas aqui, só pode ser um completo estúpido mesmo, que a gente nem dá atenção mesmo, porque senão dá ponto para estupidez mesmo, né? Então vai viver Israel na ponte que pariu, idiota. Então a gente pode pensar que os Estados Unidos é quem banca a destruição do planeta. A gente pode olhar que é os Estados Unidos que banca a desestruturação dos sistemas democráticos no país. Nos países que eles não querem que sejam, que cresçam. Os Estados Unidos que bancou toda a sua estrutura, o Estado que bancou todos os empresários, todas as empresas grandes, até elas serem multinacionais, quando um outro país faz isso, eles vão lá e tentam destruir o país. Quando a Venezuela tenta estruturar a sua economia, eles vão lá e tentam matar a Venezuela. Aqui no Brasil, tentaram fazer isso de novo, várias vezes, com o Moro, com a Lava Jato e os idiotas completos, mas fizeram isso em 64, e talvez até antes disso. Então a gente precisa ficar esperto em relação a esse tipo de gente. Os Estados Unidos continuam vendo a matança e apoiando.
É simples aí, né? É bom a gente ter esse olhar nessa situação. A Grace está falando que tem brasileiro que serve de tapete para americano. E pior de tudo é o Gilberto aqui, né, Grace? Que não é nem tapete de americano, é tapete de idiotas, vagabundos, lixos humanos, genocidas lá de Israel. Olha que cara idiota. Olha que estúpido. Né? O cara acha que Israel que ele está falando de hoje é Israel da Bíblia, eu tenho certeza. Eu acho que a gente precisa ficar de olho nesse tipo de idiota. Né? Que medo que eu tenho dessa gente burra. E aqui eu queria lembrar que na semana passada teve uma coisa do racismo, esse ano, essa semana também teve várias, e a gente está terminando o mês da consciência, né, da consciência negra, da consciência racial nos países. E eu estou lembrando isso aqui porque o palmeirense, que foi acusado pela polícia de Tarcísio de Freitas, uma polícia mais racista e mais perigosa para negros no Brasil, parece que ele foi acusado e o cara nem estava no local. Exatamente. O palmeirense que foi acusado injustamente de emboscada contra a torcida do Cruzeiro estava a 420 quilômetros, no Rio de Janeiro, cara. O cara que foi acusado de ter feito uma emboscada aqui em Mariporã, aqui próximo a Santa Isabel, aqui próximo de Guarulhos, ele estava no Rio de Janeiro, a 420 quilômetros de distância. Isso mostra muito pra gente o tipo de gente vagabunda que está na polícia e que é capaz de fazer qualquer jogo. Não é à toa que a gente até hoje tem desconfiança daquela situação que aconteceu lá em Paraisópolis, onde o Tarcísio se colocou em risco e o policial federal provavelmente tenha dado um tiro num rapaz inocente que estava passando de moto. Né? Eu acho que é bom a gente lembrar dessas questões aqui, porque vale a pena, gente, pensar até que ponto a gente pode confiar nesse tipo de coisa. Muita gente foi do nada e mandou na cara desse cara aqui, ou nas redes sociais dele provavelmente, ameaçando ele e tal, e ele nem estava no local. Né? Henrique Leles falou a primeira vez sobre o episódio no G1, e a investigação falhou a identificá-lo. Né? Colocando ele numa situação que ele não estava. E assim tem sido feito no Brasil inteiro. Tem sido colocado jovens negros sempre em catálogos em delegacias, tirados de Facebook, tirados de retrato falado que a gente nem sabe de onde veio. E aí essas coisas estão acontecendo aqui. A população negra, que sempre pagou, e aí por isso que a gente não faz essas revoltas aqui, porque também a população brasileira acaba engolindo o racismo como se fosse deles, mesmo pra gente parda e negra. A gente estava vendo aí uma pesquisa saiu agora, 6 a cada 10 homens pardos, 10 pessoas pardas, não se veem como negras, que negras aqui é só pra gente lembrar que a etnia, a cor é preta, né? A gente tem cor preta ou é pardo e a gente tá os dois no mesmo balaio que a gente chama de negros. E aí a gente precisa aceitar isso. O brasileiro que acha que indo com a carinha um pouco mais clarinha lá para os Estados Unidos, ele vai ser visto como branco, ou coitado, só é mais um latino e um inferiorizado pelo mundo que os americanos vão chutar a hora que quiser, lá, que o Trump está prometendo. Mas o idiotinho aqui parece que acha que pode tudo. Né? O racismo aqui implementado dentro das polícias, dentro das instituições brasileiras, e aqui em São Paulo muito mais peso, parece que está tomando e fazendo mais vítimas ainda. Muito mais vítimas ainda. O rapaz aqui podia ter sido preso, podia ter sido atacado, espancado por idiotas que se acham capazes de fazer a justiça com as próprias mãos, e o que não falta no Brasil é isso, são gente estúpida e ignorante. Mas aí ele conseguiu, antes de ser preso, antes de ter passado por uma situação mais complexa, comprovar que não era ele que estava no meio da situação. Pois é, tem gente que não aprendeu nada ainda, né? Nós continuamos vendo pessoas pobres e pretas sendo jogadas em camburões sem nenhuma prova, sem nem nada que garanta que ele está ali envolvido com crime. Aqui o rapaz podia ter sido jogado, podia ter sido colocado numa situação dessa, sem ter nenhuma culpa da situação, né? Então, eu também tenho achado, viu, Grace? Assim, eu falo que como educador, quando eu estou dentro de uma sala de aula, eu tenho que educar as pessoas. Eu sei que o racismo ali muitas vezes está construído durante 15, 20 anos daquela pessoa,
pela família, pela sociedade, e aí essa pessoa replica o que ela fez. E ela não teve, talvez, alguém que dissesse, vamos conversar sobre isso, né, para ver. Mas a partir do momento que você tem informação, que você tem os dados, você tem colocado para você, que aquilo ali não é mais uma questão de ignorância, aí já é mau caráter mesmo, né? Não tem como fugir disso, né? Então a gente precisa lembrar disso aqui. Pessoas, eu vou para a última notícia hoje e eu vou dormir, porque amanhã, né? A gente precisa trabalhar muito, né? Amanhã são 18 horinhas fora da minha casa e eu preciso trabalhar. Mas eu queria falar aqui de uma coisa que eu achei, assim, bem a cara do Zelensky, né? Na sua estupidez. Eu gosto de lembrar isso aqui. O Zelensky, ele tem um problema sério com a capacidade intelectual e eu fico preocupado com o povo ucraniano que colocou ele lá. A Ucrânia acusou a Rússia de ataques psicológicos por falsa ameaça de bombardeio que fechou a embaixada em Kiev. Opa! Eu queria lembrar aqui que a primeira coisa, foi a primeira coisa que a gente diz lá em 2022, quando essa guerra começou, que a primeira coisa que morre numa guerra é exatamente a verdade. Exatamente isso. Zelensky esqueceu que ele fez guerra de informação apoiada por toda a mídia ocidental e ninguém ligou. Ninguém falou nada contra. Ninguém falou, o Zelensky está falando merda. Não! Ele esqueceu que ele contou todas as mentiras possíveis e imagináveis. Ele esqueceu que ele prendeu jovens adolescentes de 15, 16, 17 anos porque eles estavam fugindo pela fronteira com seus amigos para não enfrentar a guerra. Ele esqueceu que tem um monte de outras pessoas e um monte de outras formas da gente se formar nos dias de hoje. Zelensky agora acha que o problema é que a Rússia está jogando com informação. A Rússia sempre jogou com informação, os Estados Unidos sempre jogou com informação, com toda a mídia do mundo inteiro praticamente do lado deles, e parece que o Zelensky está sentindo agora que não está conseguindo romper a barreira, parece que a informação não está sendo do jeito que eles querem. Parece que a informação está sendo vista realmente como elas são. A Ucrânia, então, acusa a Rússia de uma coisa que a Ucrânia também faz, que os Estados Unidos faz o tempo todo no mundo inteiro. E parece que não está resolvendo nada. Só uma acusação besta, só uma falácia mais do Zelensky. E o Zelensky falou isso por quê? Porque a Rússia, de uma forma ou de outra, no sistema de comunicação com o povo ucraniano, falou que ia bombardear, ou mandou as mensagens de WhatsApp para eles lá, que ia bombardear a Kiev, mas também ia bombardear outras regiões. A Rússia fez o que exatamente como ele prometeu. Mandou 6 mísseis novos, Oreshnik, para dentro da Ucrânia, e nenhum deles foi barrado pelo sistema ucraniano. Pois é, a Rússia não mentiu nesse caso, mas parece que ficaram muito assustados. Eu, particularmente, como eu sempre falo aqui, eu abomino guerras, eu abomino morte de pessoas inocentes dentro de guerras, e de pessoas de qualquer forma. Mas, de qualquer forma, também, a gente precisa entender que a Ucrânia permitiu que uma pessoa estúpida como essa ficasse no governo, sendo pau-mandado de um país que nem está lá do lado para poder defender. Mandou um monte de dinheiro, mandou um monte de bomba, mas não serviu para nada, porque aquela guerra é uma guerra perdida, mesmo com os Estados Unidos envolvendo o seu próprio exército lá dentro. É uma guerra perdida porque a Rússia domina seu território, domina as técnicas de guerra melhor, talvez, que a maioria dos outros países no mundo. E aí parece que os caras resolveram que ia para ratoeira mesmo, ia morrer, ser preso como ratos. Zelensky, que levou seu povo consciente de que não tinha condições de ganhar essa guerra, para um desespero que está tendo agora, esse cara aí devia estar preso, mas preso há muito tempo. O Zelensky, que não é considerado pela Rússia, inclusive, nem como representante legítimo da Ucrânia. Por quê? Porque, segundo os russos, a Constituição ucraniana não permite que você fique no poder sem ser eleito. Parece que o Zelensky não foi colocado lá legitimamente nos últimos 6 meses, principalmente. Acabou o mandato dele no início do ano e ele não saiu e não chamou as novas eleições, né? Parece que tem muito mais coisas aí que a gente precisa ficar de olho também nessas questões aí. A Lúcia está falando do comentário dos Estados Unidos porque os americanos reagem contra o país gastando em guerra, exatamente. Não, mas eu entendi, Lúcia. A gente tem até, inclusive, tem alguns vídeos que andam pela internet de alguns grupos que contratam caminhões, aqueles caminhões onde fica passando mensagem, falando, olha, desculpa você não ter
um sistema de saúde, não podemos garantir nada da sua saúde, mas é que estamos gastando 2 trilhões por ano em guerras, né? Em morte dos outros, em guerra com os outros pelo mundo. Então, basicamente é isso que eles estão fazendo, né? Então, aqui é só para lembrar que a Ucrânia está passando por uma situação que foi comprada pelo Zelensky, dos Estados Unidos, e eles estão fazendo uma guerra pelos Estados Unidos, porque os Estados Unidos sabem que se entrar nessa guerra, ele vai levar uns mísseis balísticos nucleares direto na cara deles lá. Por isso que o medo dos Estados Unidos precisa colocar lá um idiota como Zelensky para matar o povo ucraniano o tempo todo, né? Então acho que é importante lembrar disso aqui. É verdade, Grace, a Grace está falando que acredita que os Estados Unidos se importam com a Ucrânia, né? Exatamente. E é essa guerra por procuração que eles estão fazendo com Israel, essa guerra por procuração que eles estão fazendo na Ucrânia e os golpes que eles estão dando, mas os Estados Unidos não liga para nada, e até a hora que a gente acabar com esse poder dos Estados Unidos, essa hegemonia financeira, econômica e essa hegemonia bélica, a gente vai ter os Estados Unidos destruindo o planeta, porque é os Estados Unidos que acabam com esse mundo. Não é só a China com a indústria do mundo que faz isso, não. Principalmente os Estados Unidos. A China, talvez muito menos que os Estados Unidos, polua ou destrói o planeta em todos os sentidos, né? Mas a China, pelo menos, não invade países, não joga bomba em ninguém para poder conquistar as coisas, né? Acho que é importante lembrar disso. Tudo bem? É verdade, Fábio. Gente, eu vou largar vocês por enquanto. Eu vou ver se na terça-feira eu consigo à noite trazer para vocês mais algumas notícias que vai acontecer entre segunda e terça. E eu trago para vocês na terça-feira uma live aí um pouco mais cedo também, né? Hoje eu tentei entrar antes das 10 e eu espero vê-los por aqui, tá bom? Foi um prazer ver vocês. Obrigado por ter vindo, viu, Grace? Obrigado, viu, Fábio, por estar por aqui. Obrigado, viu, Lúcia, por estar por aqui. Eu acho que o Jorginho nem apareceu por aqui hoje, mas obrigado a todos vocês, eu vejo vocês por aqui, tá bom? Beijos a todos e abraços.